A primeira vez que vi o velho, ele estava com uma xícara nas mãos. E o mais estranho foi o cheiro de café recém-passado. Ninguém havia feito café naquele dia. Ninguém. Vivo. Me chamo Isadora Fernandes. Hoje tenho 41 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 17. Na época, meus pais estavam prestes a realizar um sonho antigo: comprar uma fazenda no interior. Vivíamos em Juiz do Campo, uma cidade grande, barulhenta, sempre cinza. Meus pais queriam distância. Falavam em respirar melhor, dormir melhor, viver melhor. Minha mãe sonhava com hortas, flores e uma vida leve. Meu pai, ele queria história. Queria uma casa antiga, daquelas que pareciam guardar vozes nas paredes. E queria um bosque. Ele dizia: todo lugar com bosque tem alma. E alma é o que mais falta hoje em dia. Foi numa edição de domingo do Correio da Serra que encontramos o anúncio: Fazenda Vale das Pedras. Casarão colonial, amplo, com pomar, bosque e nascente. Documentação regularizada. Valor negociável. Urgência na venda. Chegamos até a cidadezinha de Vila Serra Clara numa manhã nublada. E ao pisar na terra batida do portão, percebi: havia alguma coisa errada. A estrada que levava até a fazenda era sinuosa, cercada por árvores tão velhas que rangiam mesmo sem vento. O portão era de ferro antigo, entrelaçado com cipós e ferrugem. Numa placa em madeira, mal pendurada, lia-se: Vale das Pedras, Fund, 1874. O corretor nos aguardava sorrindo demais para o clima do lugar. Vocês vão amar, disse ele. A casa tem presença. Fala com a gente. Tem personalidade. Personalidade foi o termo que ele usou, mas eu preferiria outro: intenção. O casarão nos observava, e eu sentia, antes mesmo de descer do carro, havia algo no ar, como eletricidade, ou como o arrepio de saber que alguém já está dentro da casa, esperando. Por fora era imponente. Paredes brancas rachadas pelo tempo, telhado de barro escuro, janelas verdes, largas, todas fechadas. Uma varanda em arco envolvia a casa como braços de uma coisa adormecida. Por dentro, frio. Mesmo com o sol do meio-dia lá fora, poeira em camadas, cheiro de madeira envelhecida e café. Sim, café. Aquele cheiro inconfundível de coador antigo, pano escurecido e água recém-fervida. Mas a cozinha estava vazia, sem gás, sem fogão funcionando, e o cheiro vinha do fundo da casa. Enquanto meus pais conversavam com o corretor na sala, fui andar. Curiosidade de adolescente metida. Na parte dos fundos, havia uma sala pequena com 2 poltronas antigas e uma mesa redonda entre elas. Sobre a mesa, uma xícara de café, cheia, com vapor ainda saindo. Toquei. Morna. O cheiro era exatamente o que pairava pela casa. Chamei meu pai, que tentou rir daquilo. Deve ter alguém aqui, ué. Gente da limpeza. Mas não havia pegadas, nem poeira naquela mesa, somente sob os móveis. E ao lado da poltrona, marcas no chão, pesadas em formato largo, como botas antigas. E então, ouvi. Glupe. O som de algo sendo servido, café escorrendo, atrás de mim. Mas não havia ninguém. Na manhã seguinte à nossa visita, voltamos à fazenda acompanhados por um topógrafo e um avaliador enviado pelo banco. Meu pai queria se certificar de que a terra ainda era fértil, e minha mãe insistia em medir a incidência de sol no pomar. Eu só queria sair dali. Não dormi bem. Passei a noite revendo aquela xícara na mesa, a marca das botas, o som, o cheiro. Mas o que mais me inquietava era a sensação de que a casa tinha respirado enquanto eu andava sozinha. Sabe quando se está em um lugar fechado e tem certeza de que o ar está se movendo? Mesmo com tudo trancado, era como estar dentro de um corpo antigo. E o coração dele ainda batia. Enquanto os adultos discutiam documentação na cozinha, fui para a varanda. O sol da manhã aliviava um pouco o aperto no peito. Fiquei ali por longos minutos olhando os pés de jabuticaba ao fundo, o campo ondulando com o vento, as telhas rangendo devagar. E então, de canto de olho, vi movimento. No fim da varanda lateral, sentado numa cadeira de balanço, estava um homem. Terno bege claro, sapatos lustrados, postura ereta. Parecia ter uns 70 anos.
Segurava uma xícara branca com detalhes azuis. Tomava café, com calma, como se estivesse em casa, como se fosse rotina. Meu corpo congelou. Não de susto, mas de um reconhecimento instintivo, como quem cruza com algo que a alma já sabe que não devia estar ali. Me escondi parcialmente atrás da pilastra da varanda e fiquei observando. O homem tomava um gole. Pousava a xícara no braço da cadeira. Olhava para frente, mas não via. Seus olhos estavam opacos, sem vida, mas não cegos, como se estivessem olhando por dentro. E o que me paralisou foi o seguinte: a xícara nunca esvaziava. Ele levantava, bebia, colocava de volta, e o vapor continuava. Como se o café fosse eternamente fresco. Fui dar um passo para trás. O assoalho rangeu. Ele virou a cabeça na minha direção. Não o rosto. A cabeça toda devagar. Meus pulmões pararam. A respiração sumiu. Mas então, ele simplesmente sumiu. Não andou. Não correu. Não se desfez no ar. Pisquei. E não estava mais lá. A cadeira ainda balançava. E no lugar onde ele estivera, uma marca redonda no chão. Como se algo quente tivesse queimado o verniz antigo. Voltei para dentro, tonta. Fui direto para a sala onde o corretor folheava uma pasta com meu pai. Quem era o dono anterior? Perguntei. Ele sorriu. Ah, o velho Laureano Silva. Morreu faz uns 15 anos. Foi dono disso aqui desde que nasceu. Nunca casou. Dizem que ele fazia questão de tomar café todo dia na varanda. Até no caixão, colocaram uma xícara nas mãos dele. Coisa de gente de outra época. Senti o estômago revirar. Na parede, sobre a estante de madeira escura, havia um quadro emoldurado. Um retrato a carvão. Era ele, o homem da varanda. Mesmo terno, mesmo olhar. A legenda no canto inferior dizia: Laureano Silva, 1898-1981, fundador e último morador da fazenda Vale das Pedras. Os dias seguintes foram rápidos e confusos. Meus pais decidiram comprar a fazenda. Assinaram os papéis. Agendaram mudanças. Chamaram pedreiros. Reformaram a cozinha. E no meio disso tudo, ninguém mais falou do café. Nem eu. Mas eu sabia. Sabia que o que vi não era um sonho. A marca na varanda continuava ali. E toda manhã, ao sair, sentia o mesmo cheiro doce, espesso, inexplicavelmente fresco. Durante as reformas, um dos ajudantes comentou que uma das portas dos fundos estava emperrada. Era uma porta de madeira escura, pesada, com 2 trancas de ferro e um cadeado enferrujado. Ficava no fim do corredor que levava aos quartos de hóspedes. Ninguém sabia o que havia lá dentro. O corretor nunca mencionou. A planta da casa não mostrava nada além de um depósito. Mas o estranho era, toda noite perto das 3 da manhã, alguém passava pela porta. Sim, passos. Arrastados. Silenciosos. Mas reais. Eu acordava. Sempre no mesmo horário. Sempre com o mesmo som. 3 passos. Pausa. 3 passos. E o ranger leve da maçaneta sendo tocada. Uma semana após a mudança, meu pai decidiu arrombar a porta. Chamou um chaveiro, depois um serralheiro. Nada funcionava. O metal do cadeado não cortava. A dobradiça não cedia. A madeira não rachava. Era como se aquela porta não quisesse ser aberta. E o mais desconcertante, a maçaneta estava quente. Todas as vezes. Isadora, minha mãe disse um dia enquanto preparava o almoço, você tem se sentido observada? Não respondi, mas ela completou. Às vezes parece que ele ainda anda por aqui, como se tomasse café e depois fosse até aquele quarto, descansar. No fundo de uma gaveta velha no escritório, encontrei uma carta, escrita à mão, tinta azul, papel amarelado, assinada por L. Silva. Se alguém tentar abrir meu quarto, que saiba, não é o que tem dentro que assusta, é o que pode sair. Deixei a xícara onde sempre deixei, e se ela esvaziar um dia, é porque parei de voltar. Mas até lá, respeite meu descanso, e por favor, não toquem a cadeira da varanda. Naquela noite não dormi, esperei. Aos exatos 3:03, 3 passos. Pausa. 3 passos. Ranger da maçaneta. Levantei da cama devagar.
Fui até o corredor, e ali estava ela, a porta, meio aberta, pela primeira vez. E do outro lado, o cheiro de café, mais forte do que nunca. Mas agora, queimado, amargo, como se tivesse sido esquecido no fogo por tempo demais. Eu nunca tive coragem de entrar sozinha naquele quarto, mesmo depois que a porta se abriu sozinha naquela madrugada. No dia seguinte, meu pai trancou tudo de novo, dizendo que o vento devia ter empurrado. O vento. Mesmo com 3 trancas, 2 cadeados e dobradiças de ferro forjado. Mas naquela noite, eu não dormi. E ouvi tudo outra vez. 3 passos. Pausa. 3 passos. Maçaneta girando. E o som de uma xícara sendo pousada em madeira. Esperei meus pais dormirem. Peguei a lanterna e fui. A porta, curiosamente, estava destrancada, mas totalmente fechada. Respirei fundo, contei até 3 e entrei. O cômodo era pequeno, cheiro de café frio e mofo, paredes com rachaduras, uma cômoda antiga, uma cama de madeira, um criado mudo, e sobre ele, um caderno preto, de capa dura, com o nome Visitas gravado em dourado, já apagado pelo tempo. Folheei com mãos trêmulas. A primeira página datava de 1934. Nomes, datas, observações. 1709. Pastor Elias. Café tomado. Conversa breve. Aprovou o campo. 0611. Casal peregrino. Olharam a casa. Disseram que voltariam. Voltarão em breve. 2104. Maria E. Viu demais. Afastada. As páginas seguintes continuavam. Centenas de nomes. Anotações simples. Alguns nomes riscados com tinta vermelha, outros marcados com frases como não recomendável, interferência detectada, deixou cheiro. Então encontrei uma página que me paralisou. Na penúltima folha, bem recente, escrita com letra firme: Família Fernandes, chegada 1607-1996. Senhor Geraldo, educado, curioso, aproximável. D. Elvira, silenciosa, sensível, risco médio. Isadora, acorda às 3:03. Olhos firmes, sensibilidade alta, desperta. Havia uma segunda linha sob meu nome escrita em vermelho. Cuidado, não deixar cruzar o limiar antes da data. E uma data abaixo, 23 de agosto de 1996. Na época ainda era 11 de agosto. Eu ainda tinha 12 dias. Na última página do caderno, uma única frase: se você leu isto, então já é tarde. Prepare o café. Ele vem sentar ao seu lado quando faltar apenas uma noite. Fechei o caderno. Deixei tudo como estava. Mas quando virei para sair, a cadeira na varanda, do lado de fora do quarto, balançava sozinha. E sobre ela, uma nova xícara, cheia, fumegante, sem ter sido servida. Alguns lugares não querem que você vá embora. Eles aceitam que você entre, observam enquanto você dorme. E então, fecham a porta, como se você já fosse parte da mobília. Faltavam 2 dias para 23 de agosto. Desde que li meu nome no caderno de visitas, a casa mudou. Ou eu mudei. O ar parecia mais denso. As janelas não fechavam como antes. As portas rangiam mesmo fechadas. E a cadeira da varanda não parava mais de balançar. Meu pai dizia que era vento. Minha mãe apenas rezava em silêncio. Mas eu sabia. Sabia que o velho Laureano sabia que eu tinha lido o que não devia. Na noite do dia 21, tomei uma decisão. Eu fugiria. Sozinha. Fiz uma mochila leve. Lanterna, dinheiro, meus documentos, um casaco. Esperei a casa dormir. Coloquei o travesseiro sob o lençol como nos filmes antigos. E saí pela porta dos fundos. Mas ao pisar fora da varanda, algo me puxou de volta. Não fisicamente. O som era o tilintar de porcelana, como se uma xícara estivesse sendo depositada no chão, centímetro por centímetro. E então a voz, baixa, raspada, vinda de dentro da casa. Isadora, faltam só 2 noites. Por que a pressa? Corri, literalmente, pelo quintal até o portão. Tranquei com a chave de ferro antigo que meu pai deixava pendurada no corredor. Coloquei a mão na tranca, girei, nada. A chave girava no vazio. O portão não abria. Tentei subir pela cerca lateral. A madeira estava podre, mas não quebrava. Como se não fosse feita de madeira. Como se fosse só aparência. E então,
Ouvi a porta da frente abrir. Voltei para casa devagar. O chão da sala estava coberto de pegadas de barro seco, como se alguém tivesse entrado com botas, exatamente como as que vi no primeiro dia, mas não havia ninguém. Apenas a xícara, sobre a mesa, cheia, e ao lado dela, um bilhete, escrito à mão, com minha letra. Se eu fugir, ele me busca. Se eu ficar, ele me observa. Mas se eu servir o café, ele parte. Entrei no quarto e tranquei a porta. Sentei no chão. Chorei. Foi quando percebi. No espelho, havia algo escrito com vapor. 23 de agosto, 303. Última visita. O dia seguinte passou em silêncio. Minha mãe evitava me olhar nos olhos. Meu pai dizia que sairíamos dali no fim do mês, mas eu sabia. Não haveria fim do mês. Não para mim. Na noite do dia 22 para o dia 23, eu não deitei. Fiquei sentada na cadeira do meu quarto, abraçada às pernas. Às 2h58, a casa suspirou. Sim, o ar mudou. As paredes pareciam se expandir e contrair, como um tórax. Às 3h03. 3 passos. Pausa. 3 passos. Ranger da porta. A maçaneta girou sozinha. Ele me olhava como quem já me conhecia. Como quem já havia tomado café comigo antes. Em outra vida. Ou em outro nome. E naquela noite eu entendi. Eu era só mais uma página no caderno dele. A porta abriu às 3h03. Não bruscamente. Sem susto. Sem vento. Calma. Como um convite. Como se dissesse, agora. Meu corpo se moveu antes da minha mente. Levantei. Saí do quarto. O corredor parecia mais longo, mais escuro, mais velho. As paredes respiravam. Sim, respiravam. A luz fraca da lamparina da sala tremia, mesmo com as janelas fechadas. E lá estava ele, na mesma cadeira da varanda, o velho Laureano. Mesmo terno, mesmo olhar, mesma xícara. Mas dessa vez, ele me olhou, com olhos fundos, mas vivos, não com maldade, mas com paciência. Como quem esperou muito, e finalmente chegou a hora. Ele estendeu a mão para a xícara ao lado. A segunda. Sente-se, filha. O café não espera. Sentei. Meu corpo gelado, mas as mãos dele, quentes. Ele não mexia os lábios, mas as palavras chegavam dentro da minha cabeça. Sem som, sem voz, como memória que nunca foi minha. Você leu o caderno. Já é parte da casa. Os que leem lembram. E os que lembram servem. Tentei falar. Não consegui. Ele ergueu a xícara. Tomou um gole. Está forte hoje. Gosto disso. Ele apontou para a xícara ao meu lado. Se beber, você fica. Mas fica acordada, como eu, vendo, registrando. Se recusar, dorme. Para sempre. Como os que não aceitaram. A única saída é servir a próxima visita. Nesse momento a casa parou. O som do vento, da noite, dos grilos, tudo sumiu. Só havia nós dois. E o café. Peguei a xícara. Minhas mãos tremiam. O vapor tocou meu rosto. O cheiro era amargo, mas quente. Humano até. Olhei nos olhos dele e perguntei: quantos já ficaram? Ele sorriu. A casa é grande. E o tempo não passa aqui. Levei a xícara aos lábios. Fechei os olhos. Tomei um único gole. Senti tudo girar. O sabor era memória, dor, vozes, dias antigos e madeira molhada por lágrimas. Quando abri os olhos, ele não estava mais lá. A cadeira parada, a outra xícara, vazia. E o caderno, aberto na última página, com uma nova linha escrita à mão. Isadora Fernandes. Aceitou. Vigia atual. Até a próxima. A corretora disse que a fazenda estava abandonada há décadas, mas no dia em que visitamos, havia 2 xícaras sobre a varanda. Uma ainda estava morna. Me chamo Júlia Silveira. Tenho 35 anos, 2 filhos e uma vontade antiga de recomeçar longe da cidade. Depois que meu marido faleceu, passei anos sobrevivendo, não vivendo. A ideia de uma fazenda no interior veio como um alívio, uma fuga. Vi o anúncio online. Fazenda Vale das Pedras, casarão colonial, com pomar, bosque e excelente potencial para pousada. Valor simbólico. Imóvel necessita de restauração.
Fomos visitar num sábado de julho. A corretora parecia simpática, mas hesitava nas respostas. Tem algum motivo para a venda estar tão abaixo do mercado? Ela sorriu sem mostrar os dentes. Dizem que ninguém fica muito tempo aqui, mas é só lenda. Superstição antiga. A casa era linda, como uma pintura antiga em sépia. As janelas estavam empoeiradas. O portão rangeu ao abrir. Mas o interior era menos deteriorado do que esperávamos. E tinha cheiro de café. Acho que alguém passou aqui cedo, disse meu filho. Mas os móveis estavam cobertos. Nada ligado. A cozinha trancada. E na varanda, 2 xícaras. Porcelana branca, uma cheia, a outra, vazia. Enquanto meus filhos corriam no quintal, fui até os fundos. Havia uma pequena horta coberta por mato, mas ainda viva. E então a vi, sentada na cadeira da varanda lateral. Roupas claras, olhos escuros, postura ereta. Tinha algo nela, fora do tempo. Você é da imobiliária? Perguntei. Ela sorriu. Já fui visitante. Agora cuido para que só os certos fiquem. Certos? Como assim? Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão e me entregou algo. Um caderno, capa preta, com letras douradas gastas. Visitas. Dizem que há pessoas que morrem e são lembradas. Outras simplesmente não partem, permanecem, invisíveis, em cada espelho, em cada sonho, em cada sussurro que ninguém admite ter ouvido. Helena era assim, e Monte Frio nunca mais foi a mesma. Meu nome é Luana Ribeiro, e em 1998 eu tinha 24 anos. Morava em Monte Frio, um lugar onde o tempo parecia escorrer mais devagar, onde o frio não vinha só do clima serrano, mas do que se acumulava nas paredes, nas almas e nas memórias. A cidade era minúscula, todo mundo se conhecia, todo mundo falava baixinho, não por educação, mas por respeito ao que não se podia nomear. E de tudo que Monte Frio guardava em silêncio, o nome de Helena Duarte era o mais pesado. Helena morava sozinha, na Casa Branca da esquina da Rua dos Andradas. Não tinha filhos, marido, nem parentes conhecidos. Dizem que apareceu na cidade por volta de 1957, com um vestido azul marinho, um crucifixo no pescoço e um olhar que parecia saber mais do que devia. Ninguém sabia de onde ela veio. Mas todos sabiam que não era normal. Era bonita demais, silenciosa demais. E as coisas quebravam quando ela passava. Helena morreu numa terça-feira, de forma repentina, sozinha, em sua casa. Foi a dona Norma da farmácia quem sentiu o cheiro e avisou a polícia. O corpo estava caído ao lado da cama, sem sinais de violência, sem marcas, sangue ou ferimentos. A autópsia deu parada cardíaca, mas ninguém acreditou, porque naquela noite o sino da igreja tocou 13 vezes e ninguém havia puxado a corda. Lembro do velório, caixão fechado, pouca gente. Mesmo assim, o salão parecia lotado. As velas tremiam sem vento e havia um cheiro forte de jasmim seco. Uma mulher que entrou para prestar respeito desmaiou. O padre teve uma crise de tosse e saiu sem terminar a bênção. E o mais estranho, durante todo o velório, uma voz sussurrava, baixo, sem fonte, como se falasse com cada pessoa, uma palavra de cada vez. Mas quando você virava, ninguém estava ali. Fui uma das últimas a sair da casa depois do enterro. A pedido da prefeitura, que queria vender o imóvel, fiquei para inventariar o que havia dentro. Na parede do quarto, pendurado sobre a penteadeira, havia um espelho grande, moldura dourada, vidro antigo. E enquanto eu organizava uma gaveta, ouvi algo. Uma respiração. Atrás de mim, virei devagar. Nada, mas o espelho estava embaçado. E uma frase surgiu, escrita lentamente no vapor. Você lembra de mim? Isso basta. Alguns segredos não se leem, eles se mostram. E quando Helena decidiu mostrar o dela, não foi pelas páginas, foi pelas noites. Passei aquela primeira noite inquieta. Mesmo depois de trancar bem a casa, verificar janelas e acender velas nos corredores,
O silêncio parecia mais grosso, quase palpável. Não se ouvia vento, nem insetos. A casa estava viva, mas contida, como alguém que segura a respiração esperando o momento de falar. Na manhã seguinte, fui até o quarto. Comecei a mexer nas gavetas da penteadeira de Helena. Fotos antigas, colares, envelopes com nomes riscados, cartas que terminavam no meio de frases. E então, no fundo falso de uma das gavetas, encontrei um objeto embrulhado em pano bordô. Abri devagar. Era um diário, capa de couro preta, fivela de bronze e uma fita vermelha trançada sobre a tranca. Na capa, a palavra lembranças gravada à mão. Só isso. Sem data, sem nome. Mas ao tocar a capa, senti calor. Como se aquele diário tivesse sido usado há pouco tempo. Como se alguém ainda estivesse escrevendo nele. Tentei abrir. A fivela estava presa, mas não por ferrugem. Era como se ela resistisse à minha vontade. Usei uma faca de cozinha. Nada. Tentei puxar a fita. Ela não saía. Não tinha começo, nem fim. Parecia costurada ao couro. E então ouvi um sussurro, atrás de mim, do espelho. Não leia como os vivos. Lembre como os que esquecem. Virei com o coração na garganta. Ninguém. Mas o espelho da penteadeira estava levemente embaçado. Naquela noite, adormeci com o diário no colo. E então sonhei. Não era um sonho normal. Era vívido. Tão real que eu sentia o peso do corpo, o cheiro do ambiente, a textura das coisas. No sonho, eu era ela, Helena. Estava em uma igreja vazia, segurando uma vela acesa. Ao meu lado, um homem de chapéu, rosto coberto por sombras. Ele dizia: se aceitar, o nome será retirado do livro. Se quebrar, não haverá esquecimento. E Helena respondia: eu aceito a dor, mas quero paz, mesmo que ela me custe a eternidade. Acordei suada, com o coração disparado. O diário ainda estava fechado, mas a fita vermelha tinha afrouxado. No espelho do banheiro, ao acordar, notei algo estranho. Meu pescoço estava marcado. 2 linhas vermelhas, como se uma fita tivesse sido amarrada com força. Mas eu não usava nada preso ali. Voltei ao quarto. O diário continuava fechado, mas agora a fita tremia levemente, como se estivesse respirando. E ao lado da penteadeira, sobre o assoalho, havia uma marca de pegada. Descalça, pequena, molhada. Helena estava andando pela casa. Pensei em ligar para a prefeitura, avisar que não conseguiria continuar o inventário. Levantei o fone da parede. Discado, alguém já havia usado o telefone. E então a linha caiu, mas não sem antes ouvir uma voz, sussurrada do outro lado. Você abriu, agora verá. Tudo o que ela calou, você vai sentir. Ela não pediu para ser lembrada, mas também não permitiu ser esquecida, porque o que ela prometeu ainda precisa ser entregue. Depois da segunda noite, as fronteiras entre o sonho e a vigília começaram a se confundir. Eu dormia pouco. Mas quando dormia, sonhava com ela. E quando acordava, a casa estava diferente. Objetos fora do lugar. Perfume no ar. Janelas abertas que eu jurava ter fechado. E o diário continuava se abrindo sozinho. A cada manhã, a fita vermelha estava mais solta. Como se me permitisse ler aos poucos. Como se testasse minha resistência. Mas eu não sabia o que estava sendo medido. Minha coragem ou minha utilidade. Na terceira noite, sonhei com um campo aberto, névoa densa, e ao fundo, a antiga capela abandonada da cidade. Helena estava ajoelhada diante do altar. Na mão direita, segurava uma vela. Na esquerda, uma caixa pequena, de madeira escura. Uma figura encapuzada se aproximava. Baixa, encurvada, com mãos que pareciam velhas demais para estarem vivas. Helena dizia: eu dou o que tenho se puder esquecer o que perdi. E a figura respondia: dor é aliança, nome é corrente. Se quiser paz, entregue a lembrança. Ela hesitou. Só se puder vê-lo mais uma vez. A figura tocou a testa de Helena. Isso custará tudo. Helena chorou e aceitou. Acordei aos gritos.
Na manhã seguinte fui ao banheiro e no espelho havia outra frase, escrita em vapor, mas com letras mais firmes, mais humanas. Ela voltou porque você lembra. Você vê porque ela ainda sente. Na penteadeira, o diário estava semiaberto, a fita caída ao lado. Pela primeira vez, pude ler o que havia dentro. A primeira página era um aviso. Se você está lendo isto, é porque a promessa não foi cumprida. Ele não voltou. Ele nunca voltou. E agora, eu não posso ir. As páginas seguintes traziam cartas escritas por Helena para alguém chamado Elias. Hoje ouvi seu nome no vento. Será que ainda me procura? Prometi esquecer, mas cada noite ele vem me buscar, e não é você. Monte Frio não me deixa partir, porque a dor que fiz brotar aqui ainda não foi colhida. Eu me deitei com a escuridão, Elias, para ter uma última chance de te ver, e agora ela me exige presença. Ela quer meu nome, quer minha história, e quer meu corpo em cada sussurro desta casa. Helena fez um pacto, com algo que ela não entendia por completo, em troca da chance de reencontrar alguém que amava, alguém que a abandonou ou morreu. E quando o amor não voltou, a dívida ficou. Ela não conseguiu sair da cidade, não conseguiu morrer em paz, e por isso não foi enterrada com o nome dela. A lápide no cemitério dizia apenas: aqui jaz uma mulher que se esqueceu. Mas ela não se esqueceu. Naquela noite não houve sonho. Houve convocação. A vela da sala se apagou sozinha. O relógio parou às 3h13. E a porta do quarto se abriu sozinha. Na parede, escrita com algo escuro, talvez terra, talvez sangue seco, você vai escrever a próxima página. Alguns pactos não são assinados, são chorados, costurados em silêncio, noite após noite, até que o que foi jurado se torne carne. E Helena jurou algo que não pôde cumprir. Ou pior, jurou algo que cumpriu pela metade. Depois da noite do sonho, comecei a perceber que não era mais eu quem sonhava. Era a casa. E eu era apenas o meio por onde ela mostrava o que precisava ser visto. Durante o dia, tudo parecia normal, quase sereno. Mas ao anoitecer, o tempo mudava. A madeira estalava em compassos. Os espelhos embaçavam sozinhos. E o diário se mexia. Não com força, mas com vida. Como se seu conteúdo estivesse incomodado em ser mantido fechado. Na noite seguinte, o sonho voltou. Mais profundo. Dessa vez, eu, ou melhor, Helena, estava sentada diante de uma lareira, escrevendo uma carta. Ao fundo, o som de choro abafado. De criança. No papel, a escrita era irregular, como de alguém que segura a emoção na garganta. Se eu não puder tê-lo de volta, aceito sua lembrança. Mas que minha alma nunca se apague enquanto ele respirar. E abaixo, uma gota de sangue. Não parecia simbólico, parecia parte do contrato. Acordei com o peito pesado. Lágrimas escorriam no meu rosto, sem que eu entendesse por quê. O diário seguia trancado. Mas agora, a fita vermelha havia se desfeito sozinha. Solta. Como uma serpente cansada, com as mãos trêmulas, abri a capa. A primeira página estava em branco, a segunda também. Na terceira, algo começou a surgir, como tinta aparecendo sob a luz. Um nome, Miguel Duarte. E abaixo, levado pela água, prometido de volta, rejeitado pela carne. Lembrei de algo que havia ouvido quando era criança. Na entrada de Monte Frio, havia um rio conhecido como Rio dos Anjos. Diziam que suas águas levavam o que não podia ficar. Segundo a lenda local, um menino de 8 anos se afogara ali nos anos 60. Nunca encontraram o corpo. O nome do menino? Miguel Duarte. Era o sobrenome de Helena. Ela não perdeu um amor. Perdeu um filho. Voltei ao diário. A próxima página não tinha palavras. Tinha um desenho. Rústico, feito com carvão, de uma figura encapuzada, mãos esqueléticas, segurando um cordão, com um dente de leite pendurado. Abaixo, uma frase em letras trêmulas. Promessa feita em noite de sangue. Alma dividida. Corpo preso entre mundos. Entendi naquele momento. Helena ofereceu sua vida em troca da alma do filho. Mas algo deu errado. Naquela noite, acordei às 3h13.
A casa estava em silêncio total. Ao pisar no corredor, vi que a porta do quarto de Helena estava entreaberta. Do lado de dentro, alguém sussurrava. Não era uma oração. Era uma canção. Lenta, como se estivesse ninando alguém. Cheguei mais perto. A luz da lua entrava pela janela. E então eu vi uma figura sentada na poltrona, segurando um boneco de pano, cantando, mas o som vinha do boneco. Antes que eu pudesse correr, o boneco caiu da poltrona. Ao tocar o chão, a cabeça dele girou em minha direção. E da boca costurada saiu um sussurro. Ela prometeu me trazer de volta, mas me deixou no escuro. Agora ela não parte, nem eu. No dia seguinte encontrei sobre a penteadeira um envelope, com uma folha antiga escrita à mão. Se alguém encontrar esse diário, lembre-se, eu só queria tê-lo de volta. Me perdoe se ainda respiro na casa. Eu só não suporto o silêncio. E é por isso que sussurro. HD. Alguns fantasmas choram, outros gritam. Mas há aqueles que só esperam. E a espera deles não tem fim, porque foram interrompidos no meio do caminho. Miguel era um desses. Uma criança que não teve tempo de aprender a partir. E por isso, nunca saiu. Eu achei que o pior já havia passado. Que descobrir o pacto, entender o motivo da presença de Helena, bastaria para dar fim àquilo. Mas o pior, ainda não havia mostrado o rosto, porque não era ela quem mais sofria. Era ele. E naquela casa, ninguém mais parecia dormir além de mim. Porque agora, o choro era constante. 3 noites seguidas, fui acordada por algo que nenhuma tranca poderia impedir. Choro. Choro de criança, mas não de dor, de solidão. Baixo, intermitente, vindo de dentro das paredes, ou debaixo do assoalho, ou do espelho do corredor. Sempre às 3h13, no espelho da penteadeira, uma nova mensagem. Mamãe disse que ia voltar, mas esqueceu o caminho. Comecei a notar outras coisas. Desenhos surgindo nas paredes, feitos com carvão, rabiscos infantis, casas com janelas riscadas em vermelho, figuras pequenas de mãos esticadas, e sempre uma mulher ao fundo, de costas, andando para longe. Uma tarde, encontrei o boneco de pano novamente. Estava pendurado no varal dos fundos, mas algo havia mudado. Ele agora tinha olhos feitos com botões costurados de verdade, e um sorriso, costurado com linha preta, firme demais para ter sido feita por uma criança. No peito, costurado com linha vermelha, as iniciais, MD. Toquei no boneco. Estava quente. E levei um choque, como estática. No mesmo instante, ouvi uma risada, vindo da sala, baixa, aguda, de menino. Fui até lá correndo. A cadeira de Helena balançava, sozinha, devagar, como se alguém tivesse acabado de pular dela. Na madrugada do dia 19 de agosto, acordei com um som diferente. Brinquedos, barulho de tampas sendo batidas, bolas rolando, algo riscando papel. Acendi a luz. Nada. Mas no chão do corredor, havia uma caixa de brinquedos que eu nunca tinha visto antes. Dentro, 3 cubos de madeira com letras, uma bola vermelha, um par de sapatos infantis, um caderno de caligrafia, com letras desenhadas em carvão. E ao lado da caixa, uma folha rasgada do diário. Ele aparece mais quando está só. Quanto mais tempo passo aqui, menos ele me reconhece. Ele quer outra mãe. Ele quer alguém que fique. HD. No dia seguinte, tentei sair da casa. Fui até a porta da frente. Estava trancada, por dentro. Mas eu não tinha chaveado. A maçaneta estava quente, como da última vez. Como no quarto. Olhei para o corredor. O boneco estava no chão, em pé, sozinho, e seus braços apontavam para mim. Corri para o quarto, tranquei a porta, me olhei no espelho e vi, atrás de mim, uma criança, sem rosto, somente sombra, segurando a ponta da fita vermelha que envolvia o diário. E ele falou, com a voz de um menino que nunca cresceu: "Você está esquecendo como sair, igual a ela. Fica, por mim." Existem lugares que protegem seus mortos, e cidades que escolhem o esquecimento como forma de defesa.
Monte Frio. Escolheu silenciar. E agora, tudo que vive ali é o que não foi dito. Acordei no chão do quarto. Não me lembrava de ter dormido ali. O boneco estava aos meus pés, virado para a parede. Mas quando me afastei, ele rolou sozinho e ficou me encarando com seus olhos de botão. Na janela, o dia estava estranho, nublado, mas sem nuvens. Como se a luz do sol tivesse decidido não entrar mais na casa. Fui até o centro de Monte Frio naquela manhã. Precisava falar com alguém. Um padre, um vizinho, a polícia, qualquer um. Fui até a farmácia da Dona Norma. Ela me viu e fechou a porta antes que eu cruzasse a calçada. Na prefeitura, disseram que o sistema estava fora do ar. Que voltasse outro dia. No mercado, o caixa nem levantou os olhos. E ao sair, vi um senhor fazendo o sinal da cruz discretamente quando passei por ele. Foi ali que percebi. A cidade sabia. Sempre soube. E por isso, aprendeu a ignorar. Subi a colina da capela de São Miguel. O padre estava limpando os bancos. Preciso falar com o senhor. É sobre a casa da Helena Duarte. Ele parou, respirou fundo e respondeu. Você dormiu lá? Sim. Sozinha? Sim. E abriu o diário? Assenti. Ele apenas balançou a cabeça. Filha, tem gente que não morre porque o mundo esqueceu. Tem gente que não morre porque ela mesma se recusa. Helena dividiu a alma. Parte ficou no corpo. Parte foi com ele. Agora nenhuma das duas descansa. E o menino, Miguel? O padre fechou os olhos. Nunca foi enterrado, nem rezado. A alma dele gruda em quem sente culpa. Se você sente, ele fica. Fiquei em silêncio. E então ele completou. Eu posso rezar por você, mas se quiser mesmo ir embora, não diga adeus. E nunca mais pronuncie o nome dela, ou o dele. E isso é o que a cidade faz. E até agora, funcionou. Voltei para casa. A rua estava vazia. O portão da frente, destrancado. Eu havia deixado trancado. Ao entrar, senti o cheiro. Leite morno, terra molhada e jasmim seco. Sobre a cama, havia uma folha solta do diário. E nela, uma única frase. Você falou o nome. Agora ele lembra de você. Tentei ligar para minha irmã, em outra cidade. O telefone tocou uma vez. Depois, silêncio. E então, risadas. De criança. Dentro do fone. Quer brincar? Disse uma voz. Desliguei com força. A campainha tocou. Fui até a porta. Nada. Apenas o boneco. Sentado no capacho. Com um papel costurado à mão no peito. Fica. Alguns livros não foram feitos para serem lidos. Foram feitos para aprender. Página por página, a dor se costura com o papel. E a história não termina até que alguém decida continuar escrevendo. Eu sabia que havia chegado o fim. Não da história, da minha parte nela. Desde a manhã em que a cidade me fechou as portas, a casa ficou diferente. Mais ativa, mais viva. As paredes rangiam mesmo sem vento. As torneiras pingavam em compasso. O boneco não mudava mais de lugar, porque agora ele ficava me olhando, parado. E o diário, deixado aberto sobre a cama, parecia respirar. Faltava apenas uma página. Antes de tocar no livro, senti que deveria me preparar. Fechei todas as janelas. Desliguei as luzes. Acendi 2 velas brancas, as últimas que havia comprado. Coloquei o boneco de Miguel sentado sobre a cadeira de balanço e me sentei diante do espelho da penteadeira. Respirei fundo. Helena, se ainda estiver aí, me mostra o que preciso ver. Eu não vim roubar tua dor. Só quero acabar com ela. As chamas das velas oscilaram, mas não apagaram. O diário se abriu sozinho. Última página. Era uma carta, escrita à mão com tinta vermelha, trêmula, quase indecifrável. Para quem lê esta página, eu deixo a última decisão. O menino que me chamava de mãe não é apenas um espírito, é metade da minha alma. Ele não descansará até que alguém o leve, ou o aceite. Se você tiver amor no peito, ele irá com você. Mas se tiver medo, ele ficará. E você tomará meu lugar. A casa sempre precisa de 2. Um para lembrar, outro para esperar. A tinta escorreu,
formando uma gota grossa, viva como sangue fresco. Fechei o diário, levantei. Miguel estava na porta. Sim, o menino. De verdade. Cabelos pretos, roupas antigas, pés descalços, não tinha olhos, só órbitas escuras. E ele estendeu a mão. Pequena, tremendo. Você vai me levar? Ele perguntou. Minha garganta fechou. O coração disparou. As pernas travaram. Eu sabia o que aquilo significava. Se eu dissesse sim, ele sairia. Mas eu teria que ficar. E se eu dissesse não? Se disser não, ele disse como se lesse meus pensamentos. Eu fico. E vou ficar com fome. Muito tempo. Com fome. Ele se aproximou. Me tocou o braço. E então vi tudo. Helena, jovem, carregando o corpo do menino no colo. Sangue escorrendo. Correndo pelo mato. Gritando por ajuda. Fazendo promessas ao céu. E sendo ouvida por outra coisa. Vi a noite do pacto. Vi o altar escondido. Vi a faca. Vi o nome dela sendo dividido. Ela não morreu. Ela foi partida. E Miguel se alimenta da parte que sobrou. E agora, ele queria a minha. Você quer que eu seja sua mãe? Perguntei com lágrimas nos olhos. Ele assentiu. E se eu não for? Ele sorriu. Mas não como uma criança. Como algo que esperou séculos por essa pergunta. Então você será só mais uma visita. Como as outras. Que nunca foram embora. Só se calaram. Nem sempre escolhemos o fim. Às vezes o fim apenas nos reconhece. E decide que fomos feitos para permanecer onde a dor ainda respira. Helena não me prendeu. Ela me preparou. Para algo que só entende quem ama o que já perdeu. Miguel continuava ali. Braço estendido. Olhos vazios. Esperando. A casa estava quieta. Não havia vento. Nem vela acesa. Só o diário. Fechado pela primeira vez desde que o toquei. Eu respirei fundo. Se eu te levar, você descansa? Ele balançou a cabeça. Não, mas você sim. E se eu ficar? Ele sorriu com tristeza. Eu fico menos sozinho. Fui até o quarto. Arrumei a cama. Coloquei o boneco na cadeira. Apaguei as luzes. Fechei a porta. Voltei ao corredor. Miguel já não estava mais na porta. Estava dentro de mim. Não como possessão, mas como lembrança. Ele deixou de ser presença e se tornou memória. Minha. E memórias, como você já sabe, assombram. Hoje faz 27 anos desde que vim para Monte Frio. A casa continua de pé, limpa, vazia. Ninguém mais entra, ninguém mais pergunta. A cidade passou a fingir que a Rua das Acácias termina antes da curva. Mas toda noite, às 3h13, a cadeira da varanda ainda balança. E o som do diário, abrindo sozinho, preenche os corredores. Eu não levei Miguel, mas não deixei ele ficar só. Talvez um dia, alguém como eu venha. E se vier, o diário vai estar esperando. E Miguel vai perguntar: você vai me levar? Ou vai me esquecer? E então, ela vai fazer a escolha dela, como eu fiz a minha. Não importa quem eu sou, nem meu nome, nem meu rosto, nem minha voz. Também não faz diferença se sou homem ou mulher. O que importa é que você escute e entenda que eu não estou louco. Você pode pensar o que quiser, mas eu sei o que vivi, e por mais que sou estranho, sujo ou desumano, tudo o que aconteceu foi necessário. Eu morava com um velho, alguém com quem dividia a casa por razões práticas. Nada emocional. Nada íntimo, só convivência, e eu juro, ele nunca me fez mal algum. Não me xingava, não me olhava com desprezo, mas havia uma coisa nele que me corroía por dentro. Uma coisa terrível. O olho. Era o olho esquerdo. Branco, parado, sempre um pouco úmido. O tipo de olho que te observa sem vida, sem expressão, mas com peso. Não era como um olho cego comum. Era diferente. Parecia vivo demais, como o de um abutre.
O tipo de criatura que sobrevoa um corpo antes mesmo dele morrer. E todas as vezes em que aquele olho caía sobre mim, algo me atravessava. Algo gelado, inexplicável. Não era ódio. Nunca foi. Era uma angústia tão profunda que a única maneira de silenciá-la era removendo a fonte, removendo o olho. E para isso, eu sabia o que precisava fazer. Não fui imprudente. Fiz tudo com precisão. Durante 7 noites esperei ele dormir. Me levantava à mesma hora, sem falha. Pés descalços, passos medidos, sem deixar um som sequer escapar do assoalho. A porta não rangia. Eu havia cuidado disso. O feixe de luz era tão fino que mal iluminava um palmo. E então eu ficava ali, parado, observando. Mas todas as noites, os olhos estavam fechados. E eu não podia fazer nada, porque eu só agiria quando o mal me encarasse de novo. Na 8ª noite ele acordou. Não sei porquê. Talvez tenha sentido minha presença. Talvez tenha sonhado comigo. Não importa. O que importa é que ele abriu os olhos. Os dois. E ali estava o mal. O olho branco. O olho doente. O olho que sabia. Naquele momento, tudo dentro de mim ficou quieto. Nenhum pensamento, nenhum medo, nenhuma hesitação. Peguei o travesseiro. Apertei. Ele tentou reagir, mas não conseguiu. Havia mais decisão em mim do que força nele. E quando tudo terminou, quando o olho se fechou pela última vez, eu respirei. Pela primeira vez em dias. Eu respirei. Você pode enterrar um corpo, pode limpar o sangue, pode até apagar todos os vestígios visíveis, mas nunca vai conseguir enterrar o som. A casa ficou em silêncio depois. Um silêncio diferente. Mais limpo, mais controlado. O corpo dele não sangrou. Foi tudo muito limpo, sem bagunça, sem resistência. Apenas um velho vencido pelo peso da própria respiração. E eu sabia exatamente o que fazer. O assoalho do quarto era antigo, de tábuas largas e ressecadas. Sob elas, havia espaço suficiente. Espaço que ninguém usava. Espaço que ninguém olhava. Eu levantei 5 tábuas. Devagar, com cuidado. Sem fazer estalos, sem quebrar a madeira. Enrolei o corpo em lençóis antigos. Prendi bem com cordas grossas. Desci, ajeitei. Cobri com terra, jornal e madeira velha. Depois recoloquei as tábuas, uma por uma. Pregos no lugar certo. Textura idêntica a de antes. E então olhei ao redor. O quarto parecia o mesmo. Nada fora do lugar. Era como se ele nunca tivesse existido. Naquela noite, dormi profundamente. Sem pesadelos. Sem respiração alheia. Sem o olho. A casa estava finalmente do meu jeito. Silenciosa. Ordem absoluta. Mas você sabe como é. Silêncio demais acaba tendo som. 3 dias se passaram. Tudo estava normal. Até que certa tarde, alguém bateu na porta. Eram 2 homens. Disseram que eram da polícia. Alguém ouvira um grito, um vizinho, ou alguém passando. Não mostraram muita pressa nem suspeita. Só queriam verificar. Abri com naturalidade. Convidei para entrar. Sorri. Ofereci água. Eles aceitaram. Conversei com tranquilidade. Expliquei que o velho havia viajado para cuidar de assuntos familiares. Que eu estava sozinho há dias. Nenhum deles me questionou muito. Apenas anotaram algo num caderno e disseram que não levaria mais do que alguns minutos. Levei os 2 até a sala. Depois mostrei a cozinha. Tudo limpo, organizado. Mas então, um deles disse que gostaria de dar uma olhada no quarto. O quarto dele. Claro, aceitei. O que havia para esconder? O quarto estava limpo, impecável. Mas quando entramos, algo aconteceu. Não com eles, comigo. Senti uma vibração, um som, muito baixo, quase imperceptível, como uma pulsação. Enquanto conversavam e caminhavam pelo cômodo, o som crescia. Tum, tum, tum. Primeiro achei que fosse meu coração, mas era diferente. Não vinha de mim. Vinha do chão, do assoalho, bem onde eu havia enterrado. Continuei sorrindo, fingindo escutar os comentários dos policiais. Mas o som só aumentava. Tum, tum, mais forte, mais rápido. Eles se despediram, agradeceram,
e eu os acompanhei até a porta. Mas quando fechei, o som não parou. Tum, 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 tum. Agora ecoava pela casa, me acompanhava em cada passo. Era como se o corpo não quisesse silêncio, queria ser ouvido, como se o coração ainda batesse. Há sons que não vêm de fora. Eles nascem por dentro, se espalham pelos ossos e se tornam parte da respiração. Você tenta calar, mas ele bate mesmo no silêncio. Achei que fosse parar, que fosse só coisa da minha cabeça, talvez uma lembrança física, um susto nervoso, mas não parou. O som voltava sempre no fim da tarde, quando o sol batia na janela do quarto, exatamente às 17h03. Começava baixo, tum, 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 depois mais forte, tum, 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 tum. Não importava o que eu fizesse, tampões de ouvido, música, portas fechadas, nada funcionava. O som era meu agora, passava por mim, pelo meu peito, pelas minhas têmporas. Eu acordava de madrugada, suando, com o som batendo dentro do travesseiro. O pior era saber exatamente de onde ele vinha. Aquele pedaço de chão, 5 tábuas, 4 pregos em cada, o lençol branco, o nó apertado, o olho fechado. Comecei a ver o velho. Não inteiro, só partes. Um vulto passando pelo corredor, uma sombra perto da janela, um reflexo que não combinava com o ambiente. Às vezes acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava me encarando, e sabia exatamente com qual olho. O som aumentava, mais rápido, mais forte, como um tambor de guerra. E então, em uma noite, decidi levantar as tábuas, ver com meus próprios olhos. Mas quando toquei a madeira, ela estava quente, pulsava, como pele. Recuei. Comecei a rir, mas não de nervoso, de medo, de saber que não havia saída. Foi quando voltei a ouvir passos, não do velho, dos policiais. Eles tinham voltado, bateram na porta, entraram, disseram que precisavam esclarecer algumas coisas. Dessa vez, eu não lutei. Tentei sorrir, mas minha boca não acompanhava. Minhas mãos tremiam, o som não parava. Tum, 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 tum. Não consegui mais ouvir o que eles diziam. Só o coração, o maldito coração, batendo debaixo de mim, chamando, acusando, vivendo. E então gritei. Gritei por tudo, apontei, corri até o assoalho, mostrei as tábuas. As palavras saíram antes que eu pensasse nelas. Ali, ele está ali, o corpo, o velho, o olho, o coração. Eu ouço o coração. E foi assim que terminou, não com algemas, nem com gritos, mas com um som que ninguém mais escutava, e que mesmo agora ainda bate dentro de mim. Talvez este tenha sido um relato que não devesse ser ouvido,